Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando, mais uma live. Hoje, domingo, o nosso horário, o nosso tempo, para a gente poder ter esse momento, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, tanto aqueles que fazem parte, da nossa Ministério Ágape, mas a gente está querendo abençoar. O nosso desejo é abençoar todo mundo, Esse é a missão que Deus nos deu, Então a gente está aqui para poder trazer uma palavra, para o seu coração, para te motivar, te encorajar, te fazer ficar apaixonado com esse Jesus. Isso aí foi uma conversa, que Jesus teve com um homem uma vez, um dito religioso, que perguntou para Jesus qual era o maior de todos os mandamentos. Jesus falou assim: amarás o teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Isso é paixão, A gente dá o nome disso de paixão, aquele desejo ardente de demonstrar o amor. Alguém diz que a paixão, muitos definem paixão de várias formas, mas alguns dizem que paixão é passageiro, mas é mesmo. Porque você pode continuar amando alguém, mas sem paixão, sem intensidade. E Jesus disse: não, a gente tem que amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Ou seja, a gente tem que amar a Deus sim, mas tem que amar com paixão, com vontade. Não é servi-lo porque Ele é poderoso, não é servir porque Ele pode acabar com tudo de uma hora para outra, porque Ele tem poder para todas as coisas. Não é nesse sentido. Não é ter medo de Deus. Eu vou amar a Deus senão eu vou para o inferno. Não é ter medo de Deus. Amar a Deus é amar com paixão, é amar com vontade, é amar porque você deseja amar a Ele. Então a gente está aqui mais uma live, para gerar essa paixão no seu coração por Jesus, pelas coisas de Jesus. Por tudo aquilo que Ele ensina, por tudo aquilo que Ele tem, para nos dar. Ele não só quer algo de nós, que é o nosso amor, a nossa paixão, a nossa fé nele, a nossa confiança nele, mas Ele quer gerar muita coisa na nossa vida, na sua vida. Então tá entrando aqui, já entrou aqui a Júlia, pastora Érica, pastor Zé, o Edir, Lisander, Fernanda, a tia Nininha, minha tia lá de Três Rios, meus primos lá de Cabo Frio, Ronei e Adriana. Tem uma turma boa aí com a gente. Você que entrou na live, dá um oi aí, porque às vezes a pessoa entra, aparece a fotinha dela aí, mas eu não tenho, a minha visão não consegue às vezes definir, distinguir quem é que está ali, tá bom? Somente aqui no Facebook. Então escreve aí para nós, dá um oi, um boa noite aí, Samanta e o Fabinho, essa turma boa, Fernanda lá de Maripá. Muito bom ter esse povo aqui com a gente. O Caio, meu primão de Cabo Frio, Anderson, Camila, Wesley. A turma tá chegando. O pessoal tá chegando, A gente está aqui ao som do Ministério Zoe, Deixa a glória descer, é isso que nós queremos, experimentar, desfrutar, aproveitar dessa glória que Ele nos prometeu, que Ele disse que derramaria sobre a nossa vida. É isso que a gente deseja, é isso que nós queremos de todo o nosso coração, Juliano aqui entrando, Juliano Oliveira, Mona Lisa, boa noite minha querida, Juliana, muito bom rever alguns aqui, Tá faltando gente aí, mas eu acredito que ainda entram, há tempo de pegar um pouquinho da nossa live aí. Se você
quiser e você puder também, compartilha aí, né, no Facebook essa live, compartilha aí no Instagram essa live aí para que outras pessoas também possam estar com a gente nesse momento, tá? O Beto entrando aí, a Nath Matos, boa noite, Pastor Irã lá de Ipanema, pelo menos eu conheci ele em Ipanema, né? Não sei se o irmão ainda mora em Ipanema, mas foi em Ipanema que eu conheci. Paulo e Fabiana, muito bom, saudade desse povo aí, povo do encontro com Deus. Jesus, tem que acabar esse negócio aí pra gente voltar para os nossos encontros. Saudade dos nossos encontros. Muito bom, muito bom. Glória a Deus. Luiz Antônio, Hilda Marques, minha tia, também ali de Itamaraty de Minas. Um abração para todo mundo aí. O Fera Clemilson, homem guerreiro. Esse aí é força na guerra, né, querido? Um abraço. Saudade aí de vocês. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, o Luiz. Agora que eu reconheci aqui, Luiz. Um abraço, querido. Luiz aqui de Cataguases. A Estênia, Thiago. Essa família que a gente ama muito lá no bairro Primavera. Bom demais estar com vocês aqui, tá bom? Tenta pegar o máximo aí, ficar com a gente ao máximo aí nessa live aí, que você vai receber muito de Deus, eu creio. E se não puder ficar até o final, depois você assiste, né? A gente sempre deixa ela aí gravada no Face, no Instagram, a gente tem colocado no YouTube também, tá bom? Então, vamos começar aí, né, o nosso bate-papo, né? A nossa ministração aqui sobre a sua vida, né? E eu quero que essa palavra de hoje gere assim muita expectativa no seu coração, gere atitudes boas, gere resultados do céu sobre a sua vida, tá? Esse é o nosso desejo. Jesus disse que Ele nos deu todo o poder, né? Todo o poder que foi dado a Ele nos deu. E Ele disse: o que nós ligamos na terra será ligado no céu, o que a gente ligar no céu será ligado na terra. Então, o nosso desejo é que as conquistas que Deus tem para você, que estão guardadas no céu para a sua vida, venham sobre a sua vida nessa noite, venha sobre a sua vida nessa live, tá bom, queridos? Então eu quero começar esse momento aqui, essa palavra, essa ministração, compartilhar algo com você, né? A gente segue aí tentando vencer, né? São tantas coisas, tantas áreas da nossa vida que a gente caminha, né, em rumo da vitória, em direção da vitória. A gente quer vencer financeiramente. Quem não quer vencer financeiramente, né? Já que o conforto, uma vida melhor, uma vida, uma garantia, né? Um pouco mais de garantia na questão material, no sustento, né? A gente então entende que se a gente vencer financeiramente, tiver um bom ganho, usar isso com responsabilidade, com sabedoria, a gente pode ter uma vida financeira melhor, né? Qual pai que não sonha, né? Deixar, lógico, o maior legado é o caráter, é a fé, é a esperança, essas coisas que nós podemos gerar na vida dos nossos filhos, independente se temos bens materiais ou não, se temos saúde ou não, mas qual pai que não sonha, né? Deixar seu filho um pouco mais tranquilo. Então a gente sonha em vencer financeiramente, né? O brasileiro, ele tem esse sonho de vencer financeiramente, e por conta disso ele acaba exagerando e fazendo até coisas que não deveria fazer, né? Mas enfim, a gente quer vencer financeiramente, a gente quer vencer nos relacionamentos, né? Quem não quer melhorar os relacionamentos? Às vezes você está aí tentando vencer o relacionamento com seu esposo, tentando vencer
né? Esse relacionamento do casamento, melhorar seu relacionamento no casamento com seu cônjuge, né? Quem não está aí nessa batalha, quem não está aí nessa luta, né? de vencer nesses relacionamentos, seja com o marido, seja com a esposa, né? Seja com os filhos, né? Com o pai, com mãe, com a família em geral, né? Com sogro, com sogra. Quem não está aí tentando buscar um relacionamento melhor com as pessoas, né? Colega de trabalho, buscar um relacionamento melhor na igreja. Então a gente quer vencer nos relacionamentos, né? A gente quer vencer. Só um pouquinho aí, queridos. A gente quer vencer, né? Nessa área também. Quem não quer vencer suas limitações, né? Pessoais aí? Quem não quer vencer na dieta? A gente está aí na luta aí com alguns irmãos aí, alguns amigos aí, para perder um pouco daquilo que a gente ganhou nesse tempo de quarentena, né? Então a gente está nessa luta, a gente está nessa batalha aí. Como é difícil você mudar hábitos, né, alimentares, mudar hábitos sedentários, como é difícil. Mas a gente quer vencer, a gente quer vencer nas questões espirituais, a gente quer vencer o pecado, a gente quer vencer no cumprimento do propósito que o Pai tem para nós, a gente quer vencer na missão que Ele nos deu, a gente quer vencer no ministério que Ele nos deu. Então a gente está nessa batalha, nessa luta, a gente quer vencer, e todo dia a gente acorda, né, com esse desejo no coração, e algumas áreas a gente consegue, outras áreas a gente não consegue, algumas áreas a gente é muito bem sucedido, algumas áreas a gente vence com muita facilidade, mas tem aquelas áreas tão difíceis, aquelas áreas que passam anos e anos e anos e anos, e a gente olha para trás e fala: meu Deus, eu não consigo vencer nessa área, eu não consigo realizar esse sonho, eu não consigo alcançar esse sonho, né? Então isso traz muita frustração. O problema é que às vezes aquelas áreas que a gente não consegue vencer, a gente tem uma tendência muito grande de colocar a culpa em alguém ou em alguma coisa, né? Se você não vence, você nunca consegue vencer financeiramente, você vai pôr a culpa no país, no governo, né? Nessa política econômica que não favorece. Você vai colocar culpa na família, porque você gasta muito. Você vai colocar culpa numa enfermidade. Sou doente, não consigo trabalhar, eu gasto muito com a minha enfermidade. Então a gente ou vai colocar culpa em alguma coisa, ou a gente vai colocar culpa em alguém. Então, só que esse negócio de você culpar alguém não tira a sua frustração. Não tira. Pode até se justificar diante dos outros as suas derrotas, as suas falhas, as suas fraquezas, mas não muda a sua frustração. Você vai continuar frustrado. Então o segredo não é colocar culpa em ninguém, o segredo é buscar o caminho dessa vitória. O segredo é encontrar um jeito de realizar isso que você tanto deseja, realizar isso que você tanto almeja no seu coração, né? Então eu queria ler uma palavra aqui, né? Foi uma conversa que Jesus teve com um jovem uma vez, né? Com um homem uma vez, e essa palavra aqui, esse momento aqui, esse fato, vai ajudar muito a gente compreender, entender e começar a buscar os caminhos realmente para a nossa vitória. Caminho para a gente alcançar o que a gente tanto deseja, né? O caminho para a gente conseguir fazer as coisas certas, realizar as coisas certas, né? Da maneira certa e ter os resultados que Jesus prometeu que nós teríamos, né? Porque Ele prometeu que nós teríamos uma vida completa, uma vida abundante. E muitas vezes nós declaramos essa fé em Jesus, mas nós não temos essa vida. Nós não adquirimos essa vida que Jesus disse que Ele já nos deu, né? Nós não tomamos posse disso ainda. Então eu quero ler essa palavra aqui
que está em Marcos capítulo 10, do versículo 17 em diante, que diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, presta atenção nisso aqui. Falta-lhe uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste. Ele foi embora triste, porque tinha muitas riquezas. Amém? Não é uma palavra com um final feliz, né? A gente foi acostumado a só ouvir histórias com finais felizes, né? Essa aqui não é uma história com um final feliz, pelo menos nesse momento aqui, para a vida desse moço. Talvez posteriormente, né, ele poderia ter entendido o que Jesus estava dizendo para ele, mas naquele momento ali ele não entendeu, né, e não terminou bem aqui, né? Enfim, mas o que essa palavra tem a ver com a gente? O que essa palavra tem a ver com você? O que essa palavra pode nos ajudar aqui, meu querido? Aquele jovem, ele tinha um desejo, ele tinha um sonho, né? um sonho espiritual, né? Ele queria herdar a vida eterna, né? Esse era o entendimento dele. Esse é o entendimento de muita gente hoje, que a vida eterna é um sonho espiritual. A vida eterna é uma conquista espiritual, né? Só que não é. Só que não é. A vida eterna não é algo para você experimentar quando você morrer. Não é. A vida eterna não tem a ver só com o céu, só com a terra prometida, só com a nova Jerusalém. Jesus disse que a vida eterna começa aqui. A vida eterna não é um prêmio pós-morte. A vida eterna é um estilo de vida. É um estilo de vida que começa aqui e não vai acabar. Ela vai continuar. Ela vai para um outro momento. Mas ela começa aqui. A vida eterna é você amar e viver os propósitos de Deus, amar a Deus, viver os propósitos de Deus, sentir a presença de Deus, né? Fazer as coisas que atraem as bênçãos de Deus, atraem o contentamento de Deus sobre a sua vida. Isso que traz realização, isso que traz satisfação, né? Ou seja, a vida eterna inclui tudo, inclui inclusive a sua vitória financeira, a sua vitória nos relacionamentos, a sua vitória sentimental, a sua vitória profissional, inclui tudo. A vida espiritual, né? A vida eterna, ela não inclui só o dia que você vai na igreja, né? Ou o dia que você vai à reunião da igreja, seria o mais correto. Então a vida eterna, ela começa a partir do momento que você entende, que você decide, que você acredita nos planos de Deus para você e para a humanidade, e você então começa a cumprir esse plano, você começa a viver esse plano. Nesse momento você já está vivendo a vida eterna, né? E é isso que a gente tem que entender sobre vida eterna. A vida eterna não se limita ou não se resume apenas a morar no céu.
Não é isso. E aí aquele homem, mas no entendimento daquelas pessoas naquele tempo, era um outro. Né? Embora hoje tem muita gente que pensa assim também. Né? Esse é o pensamento religioso. Né? Mas aí aquele homem vai até Jesus e fala: Jesus, eu queria tanto ter a vida eterna. O que eu preciso fazer para eu conseguir, para eu ter, né, essa vida? Jesus responde para ele. Jesus fala com ele assim: olha, você conhece os mandamentos? Né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganar ninguém, honrar o pai e a mãe. Aí ele responde assim, todo feliz, né? É isso. Na cabeça dele pensou: então se é isso, eu faço isso. Eu aprendi na minha religião que a gente tem que obedecer esses mandamentos, então eu nunca matei ninguém, nunca adulterei, nunca roubei, nunca dei falso testemunho. Falso testemunho é o que, querido? É fofoca. Você falar que a pessoa fez, ela não fez. Né? Você inventar. Né? Eu nunca enganei ninguém. Sempre honrei meu pai, sempre honrei minha mãe. Ou seja, impossível. Impossível. Por que impossível? Porque o próprio Jesus, o que ele diz? Ele diz que todas as vezes que você odeia alguém no seu coração, você se tornou homicida dessa pessoa. Então, o matar, no entendimento e na visão de Deus, não quer dizer que você vai lá e dá um tiro na pessoa, uma facada, acaba com aquela vida. Não, você mata as pessoas no seu coração. E aí, quem que em algum momento nunca sentiu raiva, sentiu até ódio mesmo? E aí a gente precisa lutar exatamente contra esse tipo de sentimento, esse tipo de vontade. A gente precisa vencer essas coisas. Tem muita gente que abre mão da fé, abre mão de seguir a Jesus, abre mão de andar com Jesus, abre mão de fazer parte da igreja de Cristo, porque ela decide não perdoar e ela sabe que não tem como. Como que ela vai? Só que é difícil, mas é possível. É totalmente possível. É lógico, você precisa de ajuda, você precisa de orientação, você precisa de receber, você precisa de entrar talvez com alguém num propósito de oração. Você precisa ouvir uma palavra que te ajude a entender sobre o perdão bíblico, o perdão que Deus quer que a gente exerça, na vida uns dos outros. Mas é possível, é possível. Então aquele homem, ele na verdade, ele deu uma resposta religiosa. Não é uma resposta religiosa. Nunca adulterei. Jesus disse que quando você olha para uma mulher e tem pensamento, o adultério aconteceu. Não furtarás. Quando você... O furtar não é só roubar um banco, gente. Quanta gente aí... não vou entrar nesse caminho agora, porque não tem como eu explicar, mas existem muitas formas de furtar os outros. No meu entendimento, até quando você deixa de ajudar alguém quando você pode, você está furtando dessa pessoa aquele recurso que você poderia dar a ela, poderia ajudar a ela, e você retém aquilo, retém aquela ajuda, retém aquele recurso que você tem, que Deus te deu para você abençoar, mas você não fez. Então você não tirou dela, você deixou de dar, mas você furtou dela a solução daquele problema que ela tinha. Enfim, a gente precisa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para a gente poder entender que a gente precisa da graça de Deus, a gente precisa lutar dia após dia contra esses pensamentos religiosos que ficam dizendo que nós, porque não fumamos, não bebemos,
não usamos droga, não matamos, não roubamos banco, roubamos pessoas, não estamos em nenhum esquema de corrupção, que a gente está totalmente livre. Né? Que eu menti, aquelas mentirinhas, né? Para minha esposa, para o meu marido, para o meu filho, para minha filha, para o meu pastor, para os meus irmãos, que isso aí não tem problema. Né? Então a gente precisa ampliar, né, o nosso entendimento, a nossa visão em relação às coisas que traz prejuízo para a nossa vida, né, que são causadas pelo pecado, e a gente então começar a ter atitudes diferentes, a gente começar a ter uma postura diferente. Né? Então esse homem, ele então tenta dizer para Jesus, né, ele responde Jesus, né, com um argumento religioso. Não, isso aí eu obedeço desde a minha adolescência. O interessante que eu acho aqui foi que Jesus, ele não citou todos os mandamentos, né? Ele não citou todos, ele só citou os mandamentos horizontais, né? Ou seja, os mandamentos que têm a ver com relacionamento, com atitude, com comportamento, né, das pessoas umas com as outras. Ele não citou aqui, por exemplo, o mandamento não terás outros deuses diante de ti, que é um mandamento vertical, um mandamento que está relacionado ao seu relacionamento com Deus, a sua atitude para com Deus. Jesus usa só os mandamentos horizontais. E aí ele responde que não, tudo em cima, isso aí é nota 10 para mim. E aí Jesus então diz assim para ele, então, tá bom, então falta só uma coisa. Só lhe falta uma coisa. E aí ele, na hora que Jesus fala, falta uma coisa, bom, se eu fiz isso tudo, se ele aceitou, né, eu dizer que eu cumpri isso tudo e eu fui aprovado e falta só uma coisa, agora ficou mais fácil. E aí Jesus diz então vá, vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem e siga-me. Presta atenção nisso aqui. Não é a prática dos mandamentos, não é fazer o bem aos outros que garantia aquele menino, aquele rapaz, a vida eterna. Não é fazer o bem, não é praticar ações religiosas, não é praticar momentos religiosos que vai nos garantir a vida eterna. Jesus fala assim para ele, vá, vende tudo que tem, dê aos pobres, vem e siga-me. O único jeito de você herdar essa vida eterna, de você experimentar, de você viver essa vida eterna, tomar posse dessa promessa de Deus para a sua vida, é seguindo a Jesus e não praticando a religião. Jesus não diz para ele, vai, vende tudo que tem, e beleza, você está garantido. Não, ele diz, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, vem me seguir. Vem viver a vida que eu estou vivendo. Venha aprender comigo. Venha ver como eu me relaciono com o Pai, para você relacionar também. Como eu me relaciono com os meus discípulos, com os meus irmãos, com as pessoas. Como eu me relaciono com aqueles que me perseguem. Vem e veja para você fazer o mesmo. Então, a gente precisa entender isso. Não é práticas religiosas, ações religiosas, né, atitudes religiosas que dá às pessoas a vida eterna, mas é seguir a Cristo, seguir Jesus. E aí quando Jesus fala isso com ele, aí o texto diz que aquele moço ficou triste, abaixou a cabeça e foi embora. E a conclusão foi porque ele tinha muitas riquezas. Jesus não queria que aquele moço, presta atenção, o caminho para seguir Jesus, o requisito para seguir Jesus não é abrir mão dos seus bens materiais, mas é você renunciar àquelas coisas que te prendem.
ou pessoas que estão te prendendo? Preste atenção. Jesus fala para aquele moço, falta-lhe uma coisa ainda. Nós falamos aqui que às vezes é tão difícil vencer financeiramente, vencer nos relacionamentos, vencer até na questão da dieta, vencer aí nesse desejo de seguir a Cristo, nesse desejo de fazer parte da igreja. Tanta gente entende isso, que é bom estar ali, ouvir com os irmãos, caminhar com os irmãos, ter um pastor para cuidar de você, mas mesmo assim, ele, com esse entendimento, ele é muito instável, ele não consegue permanecer. Por quê? Porque ainda lhe falta uma coisa. Às vezes o cara parou de beber, parou de fumar, parou de se drogar, parou de adulterar, parou com tanta coisa que prejudicava a vida dele, né? E ele parou com tanta coisa, mas ele ainda não consegue permanecer, ele não consegue se estabilizar, ele não consegue. Ele até vai, ele participa, ele senta, ele ouve, mas ele não consegue se envolver, ele não consegue se entregar totalmente, ele não consegue se doar. Sabe por quê? Porque falta uma coisa. Falta uma coisa. Falta renunciar a alguma coisa. E olha aqui, presta atenção. O que é isso então? O que eu, Marcelo, preciso renunciar? O que você precisa renunciar? O que você precisa renunciar para o seu casamento melhorar? O que você precisa renunciar para a sua vida profissional melhorar? Sua vida financeira melhorar? Sua saúde melhorar? O que você precisa renunciar? O que você precisa renunciar para você caminhar com Deus, para você conseguir realmente viver a vida que Ele planejou para você, que Ele tem tantas promessas, tanta coisa maravilhosa para você. Ele tem um ministério para você, Deus tem muita coisa boa para você, mas o que você precisa renunciar? Aquele moço precisava renunciar o amor que ele tinha aos bens materiais, ao tesouro dele, à riqueza dele. Jesus não diz isso para todo mundo. Muitas pessoas ricas, né, naquele tempo seguiram a Jesus. Mateus era um homem muito rico, porque ele era cobrador de impostos. Jesus fala, Mateus, deixa o seu emprego, vem e me segue. Jesus falou, Mateus, no seu caso, você vai renunciar ao seu emprego. Mas ele não falou, Mateus, vende tudo que tem, Deus pode, vem e me segue. Ele não falou isso para Mateus. Ele não falou isso para Zaqueu. Zaqueu entendeu que ele tinha roubado muita gente. E aí ele disse, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Ele não deu tudo, e não foi Jesus que pediu. Ele falou, aqueles que eu roubei vou restituir 4 vezes mais. Mas não foi uma ordem que Jesus deu a ele, como Jesus falou com esse menino. Ou seja, para cada pessoa, né, alguns amam o dinheiro, alguns amam os pecados do corpo, né, os pecados da imoralidade, outros amam, né, os pecados que alteram o corpo, né, que aí são as drogas, o álcool e tantas outras coisas mais, né, que traz prejuízo não só físico, mas moral, né, espiritual, porque você perde a noção da realidade. Então, olha que interessante como que cada pessoa precisa renunciar a alguma coisa. Então você sabe o que você precisa renunciar. Você sabe o que está te prendendo. Você quer viver uma vida ministerial melhor, mais abrangente. Você quer se tornar um pastor, você quer se tornar um grande líder de célula, você quer se tornar um discipulador, mas tem alguma coisa que está te travando e você sabe que é. Você sabe que é, né? Então as pessoas precisam abrir mão, e eu te digo mais, você sabe, Jesus sabe, as pessoas que estão à sua volta, que convivem muito próximo de você, também sabem.
Seus pastores, no relacionamento que tem com você, também sabe. Então, quem sabe é o momento de você ter coragem para perguntar para os seus pastores, para o seu líder de célula, para o seu discipulador, para você perguntar para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho, para sua filha, para o seu pai, para sua mãe, para aqueles que convivem com você, da sua família, da sua igreja. Quem sabe é o momento de você ter coragem para chegar perto de alguém que você sabe que te ama de verdade, porque a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele moço e o amou. Então tem que ser gente que você tem certeza que te ama, que já provou o amor dela por você. Dela por você. Então chegar para essa pessoa e falar assim: o que está me faltando? Você olha para a minha vida, o que você vê que falta para eu ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um pastor melhor, um discípulo melhor, um discipulador melhor, um genro melhor, um sogro melhor, uma sogra melhor, um vizinho melhor, um colega de trabalho melhor, um patrão melhor. O que está me faltando? Um namorado melhor, uma namorada melhor. O que está me faltando? O que eu preciso fazer? Porque Jesus dá uma resposta prática. Vá e vende. É algo, é prático. Não é teoria. Então o que você precisa fazer na prática? Porque você diz que perdoou, mas a prática não mostra o perdão. Você diz que ama muito, mas na prática você não demonstra amor. Você diz que tem muita fé em Deus, você diz que ama muito a sua igreja, mas na prática você não demonstra isso. E aí Jesus traz aquele menino para a prática. Tá? Então se você realmente pratica esses mandamentos horizontais, então quer dizer que você ama muitas pessoas. Então se você ama, então você não vai ter dificuldade de vender os seus bens e dar o dinheiro para os pobres. Você não vai ter dificuldade, se você ama tanto do jeito que você está falando. Então essa é a questão. Às vezes a gente demonstra uma fé que ela é só teoria, ela é só religiosa, ela é só de fala, só da boca para fora. Não vê isso na sua vida, né? no seu dia a dia. Então a gente precisa realmente entender isso no nosso coração. Às vezes não. O que está faltando para você alcançar essa vitória nessa área da sua vida que você nunca conseguiu, está em você ter uma atitude que você ainda não teve. Quer uma vida financeira melhor, mas não quer se empenhar nisso. Não quer se empenhar, acha que dinheiro vai cair do céu. Acha que um dia vai achar um bilhete premiado da loteria. Então começa a ter atitudes. Começa a fazer coisas que você não fazia. Quer um relacionamento melhor dentro da sua casa? Começa a ter atitudes diferentes. Começa a ajudar mais. Começa a promover mais a paz. Faz alguma coisa diferente. Mostrando que você está realmente querendo vencer nessa área. Então a gente precisa entender isso, né? Porque enquanto você não olhar para você mesmo, ou você não souber o que realmente está te faltando e ter coragem para encarar isso, vai ser como a história daquele moço. Você vai abaixar a cabeça e vai sair de cena, vai dizer, realmente eu nasci para ser pobre, eu nasci para não ter sucesso na vida sentimental, realmente eu achei que Deus tinha
me chamado para ser um pastor, para ser um líder de célula, mas na verdade eu estava enganado. Não, você não estava enganado. Você não estava enganado, é porque te falta uma coisa. Te falta uma coisa para você ter sucesso nisso aí. E você precisa encarar essa realidade. Você precisa tomar uma atitude diferente em relação a isso aí. Né? É isso que Jesus propôs para aquele menino. Né? Então, é exatamente o que eu e você precisamos fazer. Sabe o que acontece? É que às vezes a gente não tem essa coragem, né, de perguntar para alguém o que está faltando para mim, né, o que eu preciso fazer de atitude melhor. E às vezes falta também coragem nas pessoas de falarem isso. Você já viu que no momento da raiva todo mundo é sincero? No momento da raiva, no momento da briga, é fácil usar de sinceridade, porque você não está preocupado se o outro vai se ofender, se o outro vai ficar triste. Você não está preocupado. Você está triste, você está ferido, você está magoado, então você quer retribuir o ferimento, a mágoa. Você quer retribuir. Se te feriram, agora você tem que ferir. E aí nesse momento nós somos muito sinceros. Nós falamos nessa hora coisas que nós deveríamos falar num momento de amor, num momento de paz. E aí a gente inverte. E aí no momento da raiva, quando você fala alguma coisa para alguém, mesmo sendo uma coisa boa, mas você não falou para ajudar, você falou para ferir, você falou para magoar. Então você precisa, na verdade, ter esse entendimento. Né? Às vezes eu vejo pastores, né? Eu falo de mim mesmo, quantas pessoas eu perdi. Umas eu perdi porque já não eram minhas. E por medo de perder, eu não disse a elas o que elas precisavam fazer. Eu não disse para elas, olha, você é muito bom nessa área, muito bom nisso, muito bom naquilo, mas te falta uma coisa. Eu não tive muitas vezes coragem para dizer isso. E eu não disse por medo de perder essas pessoas. E sabe o que aconteceu? Eu perdi essas pessoas. Eu perdi. Então, pastores, se você entende isso, né, se você realmente compreende, é muito interessante aqui porque Jesus, né, ele fala aquilo para aquele menino, o menino vai embora. E Jesus não fala mais nada. Jesus não vai atrás dele. E a Bíblia diz, a narração aqui diz que Jesus olhou para ele e o amou. Jesus o amou. Então não faltava amor de Jesus por aquele menino. Mas Jesus deixou ele ir embora, porque não adiantava ele ficar. Não adiantava Jesus abrir uma exceção. Não, vamos fazer o seguinte, no seu caso, você pode me seguir sem renunciar àquilo que você mais ama, que é as suas riquezas. Não tem exceção. Não existe exceção. Então, às vezes, os pastores, líderes de célula, é lógico, estou dizendo, tem que fazer com amor. Né? A palavra diz que Jesus olhou para aquele menino e o amou. Tem que ser com muito amor. Mas tem que dizer. Tem que dizer. E se a pessoa for embora, como no caso desse menino, isso não é porque o líder fracassou. Não tem a ver com a liderança. Tem a ver com a decisão do outro. Ele é livre para decidir. Aquele menino tinha liberdade para decidir. E ele decidiu ir embora. Ele decidiu não fazer o que Jesus falou. Ele decidiu não renunciar ao amor que ele tinha às suas riquezas. Com a decisão dele. Não é? Então a gente precisa realmente assim, ajudar as pessoas. E como que você ajuda as pessoas? É dizendo para elas o que realmente falta para elas avançarem ainda mais. Para elas conquistarem ainda mais.
para elas poderem experimentar, porque a gente fica aí, fala, irmão, Deus quer te abençoar, Deus tem um plano perfeito para você, então a gente fica dizendo isso para as pessoas, Deus tem um ministério glorioso, Deus vai te dar muitas vidas para ser pastoreado, você vai ser pastor de multidões. A gente fica dizendo essas coisas porque realmente é o plano de Deus, é a expectativa que a gente tem, a gente vê na vida de muita gente, mas às vezes essas pessoas elas não fluem nesse andar, ela não flui nesse plano, ela não flui na direção de cumprir esse projeto. E por quê? Porque falta uma coisa, aquelas coisas que estão atrapalhando, estão lá no interior dela, estão lá nos lugares secretos, talvez, que impede ela de avançar. Mas a gente recebe pessoas tão amáveis, pessoas tão bondosas, pessoas tão assim, que demonstram tanto desejo de vencer, mas elas são tão instáveis, elas não conseguem tomar uma decisão, né? Porque, e aí entra aquela questão, e muitas vezes você fala para ela, olha, te falta isso, só que ela, como esse menino, ela toma a decisão de não renunciar, né? Mas que você tenha uma atitude diferente hoje, que você tenha uma postura diferente hoje, tá? O meu sonho aqui, o meu desejo é que você, diferente desse menino, diferente desse moço, você busque agora aquilo que está faltando, aquela decisão que você precisa tomar, aquela renúncia que você precisa fazer, né? Aquela atitude que você precisa ter, uma postura diferente, né? Mudar a sua forma de relacionar com as pessoas, mudar a sua forma de relacionar com seus líderes. Gente, é tão sério isso, é tão sério, é tão importante para a nossa vida, né? A gente se submeter a alguém. Isso é tão importante, né? É tão importante você se submeter a alguém espiritualmente, tão importante, né? Submissão não é escravidão, submissão é proteção. Com a dificuldade que as pessoas têm com submissão, porque ela acha que se submeter a alguém é ser escrava de alguém. E é o contrário, se submeter a alguém é ter a proteção dessa pessoa. Ter a proteção. E você que é líder, você que é discipulador, né? Você que tem pessoas que estão, né, numa situação de submissão a você, você não é o Senhor, você não é sabe, aquele que impõe coisas. Não, você é o protetor. Você é o protetor. Jesus tratou os seus discípulos como filhos e ensinou os seus discípulos a tratar uns aos outros, né, os seus discípulos também como filhos. A submissão que nós precisamos ter em relação aos nossos líderes espirituais é a submissão que o filho tem ao pai. Submissão de filho espiritual que tem submissão ao pai espiritual. Alguém que está ali, que Deus levantou na sua vida para ser aquela liderança espiritual, aquele pai espiritual, aquela mãe espiritual, para te proteger. E é lógico, nesse relacionamento de proteção, né, eu, para proteger a Júlia, vou falar e vou fazer muita coisa que ela não vai querer e não vai concordar. É natural do processo, né? E a gente vive isso. Às vezes o nosso líder espiritual, nosso discipulador, nossos pastores falam alguma coisa, dão uma direção,
Mas eu sou filho. Eu sou filho espiritual, e como filho espiritual, eu preciso obedecer o meu pai espiritual. Para que eu... Olha o que um dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe. Não é só pai e mãe de sangue, não. É pai e mãe espiritual que Deus levantou. Talvez você tenha um pai biológico que é pai espiritual de você, que é seu pai espiritual também. Ou uma mãe biológica que é mãe espiritual também. Isso é maravilha. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Mas tem muita gente que não teve um pai biológico, uma mãe biológica que pudesse dar a ele uma paternidade espiritual. E hoje a gente tem entendido isso. Isso é muito precioso porque isso é bíblico. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz meu filho. Ele trata Timóteo como filho. E esse relacionamento de pai e filho, de filho e pai, nesse entendimento espiritual, a gente vai ver o tempo todo. Através do cuidado, através do amor, através das orientações, que a gente vai vendo na palavra. Então, nós precisamos de pais espirituais, de mães espirituais, senão a gente segue a nossa vida espiritual, uma vida espiritual órfã. Na orfandade, como é a vida de um órfão? Quem nunca foi órfão, talvez não saiba como é ruim. Como é perigoso não ter alguém que te proteja, não ter alguém que está ali para te ajudar, não para te condenar, para te criticar, mas para te ajudar, para te proteger. Então a gente precisa realmente entender isso, a gente precisa viver realmente. Por isso que a gente bate muito nessa tecla que, infelizmente, a igreja, ela perdeu o caminho. Ela perdeu o caminho. Não foi esse o plano de Jesus lá no início. Não foi esse o plano de Deus lá no início. Não foi. Sabe? A igreja, ela se tornou apenas ela se resume em um lugar de reunião só. Ali não tem paternidade. Ali não tem pais, não tem filhos. Não tem. As pessoas vão ali, sentam o ovo, vão embora para casa sem nenhuma direção, sem nenhuma orientação, sem ninguém para ajudar. E o interessante é que quando a gente começa a fazer dessa forma, muitas pessoas também estranham. E muitas ficam até desconfortáveis. Elas ficam desconfortáveis, porque elas ficam, não, eu não tenho, eu não quero isso. Tudo bem, é como aquele menino, ele ouviu uma orientação e falou, eu não quero. Só que as nossas decisões, presta atenção, as nossas decisões e as nossas indecisões sempre vão gerar resultado na nossa vida. Se você decide em fazer o certo, mesmo que você não goste, o resultado vai ser bom. E se você decide fazer o errado, mesmo querendo um resultado bom, você vai ter um resultado ruim. É a lei da semeadura. Nós só podemos colher aquilo que plantamos. Só. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ainda que eu queira, não tem. Ainda que eu me esforce muito, não tem. Ainda que eu me encha de justificativas, de desculpas, de conceitos lógicos, ainda que eu encha a minha cabeça de conceito lógico, mas quando eu olho para a realidade, eu vejo que a realidade é outra. Eu vejo que mesmo eu estando cheio de razão, as coisas não fluem na minha vida. As coisas não acontecem na minha vida. Eu não me sinto realizado. Então, a realização está exatamente a gente descobrir aquilo que está faltando, que na maioria das vezes nós sabemos o que está faltando, e Deus tem colocado pessoas perto de nós que também sabem o que está faltando em nós, para essas pessoas nos ajudarem, para a gente poder então caminhar em vitória,
Eu entendo isso. Quando Jesus promete uma vida abundante, uma vida completa, Ele está dizendo que a gente não vive para ter vitória. A gente vive para caminhar em vitória. Ou seja, o tempo inteiro coisas estão acontecendo, sejam boas ou ruins, mas eu estou caminhando em vitória. Tudo vai, por isso a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles cujo Deus tem um propósito. Então, quando eu caminho em vitória, carro pode estragar, dinheiro pode faltar, doença pode acontecer, desemprego, o que acontecer? Mas eu estou caminhando em vitória. Então, tudo que está acontecendo comigo está promovendo a minha vitória, está promovendo a bênção de Deus, está promovendo uma vida melhor. Quando eu caminho em vitória. É isso aí, queridos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus, gere em nós esse entendimento, gere em nós essa vontade, gere em nós esse desejo de realmente viver essa vida eterna, completa. Eu não aceito. E quando eu digo eu não aceito, eu estou dizendo para o Marcelo, aquele Marcelo que insiste, em não fazer o que é certo. Eu estou dizendo para ele, Marcelo, eu não aceito viver menos do que uma vida abundante, do que uma vida completa que Jesus me prometeu. Eu não aceito, então eu vou lutar para conseguir. Amém? Que Deus te abençoe também e te fortaleça. Vamos orar aqui pela sua vida, tá joia? Querido, se você tem aí um pedido de oração especial para fazer e quer compartilhar com a gente, chama a gente no particular, seja lá no Face, seja no Instagram, deixa sua mensagem lá e a gente vai estar orando pela sua vida nos nossos momentos de TSD, naqueles momentos que a gente tem para buscar a Deus e orar pela nossa vida e pela vida dos nossos irmãos, tá bom? Foi um prazer ter todo mundo aqui hoje de novo, Nilzinha está aí com a gente, o Max e a Lara, Pastor Robson, Pastor Sarita, minha irmã, beijão Cláudia, aí manda um beijão para Ana Luísa, para o Wesley, Carol, Arthur, muita saudade de você, tá, minha irmã? Um abraço aí para vocês aí no Rio, irmão José, irmã Margarete, um abraço também. Vamos orar aqui então, tá? Eu quero mais esse momento com você aqui, em nome de Jesus. Pai, eu quero, em nome do Senhor, apresentar essas vidas diante de Ti. Ó Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe o que está faltando. Assim como o Senhor olhou e amou aquele menino e identificou exatamente o que ele precisava renunciar, o Senhor sabe na vida de cada um o que precisa ser renunciado. O que precisa, Senhor, ser tirado, ser negado nessas vidas, ó Deus, para que essa pessoa possa prosseguir, possa ter vitória, seja na vida espiritual, material, emocional, nos relacionamentos, na vida ministerial, na vida com a igreja, na vida com o Senhor. Pai, aquelas pessoas que lutam com a instabilidade espiritual, um dia elas querem, outro elas não querem, que o Senhor ajude essas pessoas a entender, a descobrir o que elas precisam renunciar para ter uma vida espiritual estável, para ter uma vida com o Senhor estável, uma vida com o Senhor permanente, perseverando, mesmo nos tempos difíceis. Eu apresento cada vida ao Senhor, cada família ao Senhor, cada ministério ao Senhor. Papai, peço a bênção do Senhor sobre cada um, a misericórdia, a paz, o amor. Ó Deus, a graça do Senhor maravilhosa venha sobre cada um. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Ninha entrou aí, beijão, minha sobrinha maravilhosa, a Laís está ali também, Natália, muito bom ter vocês aí com a gente, tá bom? Uma boa noite para todos. Olha, nos ajude aí, compartilhe a live, tá? Compartilhe no seu Face, no seu Zap,
nos abençoe aí, tá bom? Um abraço aí, fica na paz do Senhor Jesus.